Um conselho para quem está começando na estética automotiva. Gente, muito simples. Entenda, busque conhecimento diariamente. Qual o público que você quer atender? Em cima disso, qual serviço você vai oferecer para ele? Qual área que você está trabalhando? Ah, Matheus, eu já montei a minha empresa. Então adeque o seu serviço para a área que você montou a sua empresa, para o bairro que você montou a sua empresa. Quando eu comecei, eu atendi um público que o cara ele precisava do carro todos os dias, que ele tinha que buscar a família, né, o filho na escola, a esposa no trabalho, ele usava o carro para se locomover e só tinha aquele carro. Então eu adequei os meus trabalhos para serviços rápidos, onde eu conseguia pegar o carro do cliente e entregar no mesmo dia, inclusive o espaço físico da sua empresa. Eu fui trocando o público que eu atendia. Então hoje eu tenho um outro público que ele não usa o carro tanto, ele tem às vezes 2 ou 3 carros. Então eu preciso ter uma área física um pouco maior. Com isso eu adequei os meus trabalhos para esse cliente, tanto em relação a produtos, valores que eu cobro, tempo que eu fico com o carro do cliente, todas essas coisas, inclusive o visual da minha empresa, a forma de atender. Hoje o cliente que eu atendo na minha empresa de estética automotiva é um atendimento exclusivo de porta fechada, um cliente por vez, com agendamento. Então, entenda o público que você está trabalhando, estude isso, faça uma adequação do seu tempo de trabalho com as necessidades do cliente que você atende hoje e busque conhecimento todos os dias sobre a sua empresa de estética automotiva. Ainda estou começando na garagem de casa, fico meio inseguro de sair, mas quero achar um lugar. Bom, primeiro ponto, você trabalhar na garagem da sua casa não é um problema, porque as pessoas às vezes elas colocam ainda estou ou estou como se fosse um problema. Gente, você trabalhar na garagem da sua casa, existem alguns pontos que são excelentes para você trabalhar isso com o seu cliente. O que é? A exclusividade, que o trabalho que você faz é exclusivo, um carro por vez, com horário agendado, e você é o único profissional que vai estar trabalhando no carro dele, ou seja, você vai estar depositando todo o seu conhecimento no carro do cliente, vai tratar o carro com o maior cuidado possível, entendeu? Então, não encare trabalhar na garagem da sua casa como se fosse um problema, trabalhe essa questão da exclusividade e com certeza você vai ter grandes retornos. Eu trabalhei na garagem da minha casa por uns 3 ou 4 anos e foi uma época, inclusive, que eu trouxe muito cliente para VIPcar. Então, quer trabalhar na garagem da sua casa? Quer continuar? Explore esse lance da exclusividade e controle muito bem a sua agenda. Você não vai ter problema nenhum, pode ter certeza disso aí. Quais equipamentos necessários para iniciar uma estética automotiva na garagem da minha casa? Dependendo do espaço que você tem na garagem da sua casa ou como você usa a garagem da sua casa, você pode fazer qualquer serviço de estética automotiva lá. Então, o equipamento que você vai precisar vai depender do tipo de serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Se você quer fazer só lavagens, por exemplo, você precisa ter uma VAP, um aspirador de pó e produtos. Shampoo, cera, produtos para limpeza mais pesada, condicionadores de pneu, restauradores de plástico, coisa assim. Quero fazer um detalhamento de interior. Você precisa ter os equipamentos que eu falei para lavagem e mais uma extratora e escovas macias para você fazer o detalhamento do interior. Quero fazer processos de polimento. Aí você já precisa ter politrizes. Você precisa ter máquinas para você fazer o processo de polimento, boinas e compostos polidores. Então, o equipamento que você precisa ter na sua estética automotiva vai depender do serviço que você quer oferecer. Isso é legal porque começa a sua empresa começa girando a sua empresa, fazendo um investimento talvez mais baixo, fazendo lavagens. Conforme você vai fazer uma lavagem, pega uma parte desse dinheiro, reserva para você fazer curso, para você se especializar e depois você faz um investimento em equipamento. Primeiro aprenda, entenda o que você quer trabalhar, entenda o que você gostou, qual o serviço você vai fazer e depois você vai fazer investimento em equipamento. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo. Não existe exatamente o certo ou o errado. Você não precisa fazer todo o processo de polimento com uma politriz rotativa. Você não precisa fazer todo o processo de polimento com uma politriz, uma rotorbital livre ou com uma forçada. Até porque algumas pessoas elas não se adaptam, não gostam de alguns tipos de ferramenta. Por isso que é importante até você fazer um curso, você se especializar, procurar instrutores sérios de responsabilidade e lojas, onde você vai testar equipamento, você vai sentir o equipamento e depois você faz a aquisição, entendeu? Mas voltando à origem da pergunta, o equipamento que você precisa ter na sua estética vai depender do tipo de serviço que você vai oferecer lá.
Quanto de dinheiro preciso para abrir a minha estética automotiva? Então, para responder essa pergunta, eu vou voltar quase 18 anos. Eu comecei a minha estética automotiva com uma VAP e um aspirador de pó emprestado da minha irmã, 3 borrifadores, aquele Guarani, e meia dúzia de pano de chão. Pano de chão mesmo, esse pano que os caras ficam vendendo no semáforo, aqueles pano de saco branco. Eu comecei a minha estética automotiva assim. Fui lá, comprei um pouquinho de shampoo, comprei shampoo, comprei alguns produtos para fazer limpeza. Na época eu comecei com ativado, Solupan, shampoo. Então, se você for olhar o investimento que eu fiz para começar a minha estética automotiva, é muito baixo. Existem algumas pessoas que elas querem montar o negócio perfeito e fica planejando, montando, quer ter um negócio perfeito e nunca começa. Uma vez um cliente falou para mim assim, cara, se você quer ter alguma coisa amanhã, faça um investimento todo dia. Ou seja, faça um pouquinho todo dia, mas faça o negócio acontecer. Então, para você começar a sua estética automotiva, você pode começar com certeza absoluta na garagem da sua casa ou em frente à sua casa. Ou se você tem um carro, você pode começar um trabalho de delivery com panos, borrifadores, vamos falar, shampoo, alguns poucos produtos. Com certeza absoluta, com R$ 1.000 você começa a sua estética automotiva. Obviamente você vai fazer poucos serviços, mas fazendo esses serviços, e se você já tem um outro trabalho, ou você fazendo uma gestão legal, você consegue separar um pouco desse valor e investindo. Conforme você vai trabalhando, você vai fazendo um fundo de reserva, você vai fazendo poucos investimentos, mas com certeza você vai crescer. E por que eu falo com certeza você vai crescer? Porque eu comecei assim. Eu comecei com um investimento muito baixo, porém todo dia correndo atrás de conhecimento e fazendo o investimento certo. Por que você sempre fala que empresa de estética automotiva não é só parte técnica? Existem alguns profissionais, algumas pessoas que estão na área de estética automotiva e eles se preocupam muito com o processo de polimento. Dedica muito tempo da vida na empresa deles com processos de polimento. Gente, a sua empresa, você tem que entender que você precisa cuidar da gestão da sua empresa, você precisa olhar para a parte de vendas da sua empresa, você precisa olhar para a parte do marketing da sua empresa, custos, despesas, todas essas coisas você precisa dar muita atenção para isso. Venda. Gente, se você não vender, não adianta você ser um excelente profissional, você ser um excelente polidor, um excelente lavador de carro. Para você vender, você tem que fazer um marketing muito bem feito. Você vai fazer o marketing, você vai trazer pessoas para sua empresa. Se você não souber vender o básico, se você não tiver conhecimento, souber falar com o seu cliente, você não vai vender o seu serviço. Gestão, você tem que fazer a gestão da sua empresa muito bem. Não adianta você trabalhar com 30 carros na semana se você não sabe empregar o seu dinheiro, se você não sabe cobrar, se você não sabe como agregar valor, como aumentar o seu ticket médio. Então, a empresa de estética automotiva não é só a parte técnica. Você tem uma empresa. E essa empresa é da onde você vai levar o sustento para sua família. E não adianta também você reclamar que não tem tempo. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tirar foto. Tudo isso faz parte da sua empresa.